O Curva de Mônaco, perigoso, falou que seria o Golias um Nefilim? Aguarde, em breve falaremos sobre isso num vídeo específico. Mas assim, o Golias, né, é descrito como sendo da descendência de Rafá, ou como um Rafaim, que é uma palavra que não tem um significado muito preciso, né, mas é uma palavra que é traduzida geralmente como gigante. E os Rafaim, ou Refaim, como às vezes aparece, são relacionados em outros textos com a descendência dos Nefilim, que por sua vez é um termo meio também complicado de entender o que significa exatamente. A etimologia parece remeter a caído, os caídos, mas esse caído pode remeter a diferentes tipos de queda, inclusive quedas em batalha, né? Que por sua vez os Nefilim são geralmente considerados a descendência do cruzamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que está lá em Gênesis, né, capítulo 6. Acho que é no inicinho de cara do capítulo 6, né, logo antes da narrativa do dilúvio. Então você tem os filhos de Deus cruzam com as filhas dos homens, geram os Nefilim, que, por exemplo, na tradição enoquiana, né, nos livros apócrifos atribuídos a Enoque, e também no livro de Jubileus, são figuras que atingem, em alguns manuscritos, 1.500 metros de altura, em Qumran, e em algumas versões 150 metros de altura. Né? São 3.000 côvados ou 300 côvados. E aí a descendência. Aí como é que esses caras sobreviviam ao dilúvio, né? Aí tem tradições também apócrifas que falam sobre Og, por exemplo, que é um rei que é da descendência do Nefilim que agarrou do lado de fora da arca e sobreviveu ao dilúvio. Falaremos sobre isso em breve. E assim, quando eu falo em breve, entendam, sei lá, provavelmente daqui a um mês, um pouco mais. Eu não posso ficar prometendo demais, porque isso sempre acaba se voltando contra mim. Mas o Golias é sim relacionado a essa tradição dos Nefilim. Até porque quando Moisés também manda umas pessoas, né, uns homens, os chamados espias, que eu sempre achei um termo meio esquisito, espias ou espiões, uns sentinelas, batedores, né? Ele manda uns homens dar uma olhada nas terras ali de Canaã, que eles estão prestes a tentar conquistar ou invadir, dependendo da perspectiva que você está da história. E aí alguns desses caras voltam falando assim que viram naquela terra os Nefilim, gente da descendência dos Nefilim, e que diante deles a gente era como gafanhotos. Então tem todas essas histórias muito intrigantes, né? E aí depende, Daniel. O Daniel Lima falou que Golias não poderia ser realmente, poderia ser simplesmente alguém com gigantismo. Vários problemas aí. Primeiro, uma pessoa com gigantismo, né, pensando na condição mesmo fisiológica, dificilmente estariam aptas para serem guerreiros. A pessoa com gigantismo, mesmo que atinge uma altura muito elevada, ela tende a não ter muita coordenação, ou a estrutura do corpo não permite muita coordenação, muita força. Então, o texto diz que Golias carregava ali uma lança que era como a haste de um tecelão, que é um baita de um cilindro de madeira tão super pesada, a ponta da lança tem não sei quantos quilos. Então, assim, a desenvoltura, né, para você ser um guerreiro com uma estatura, na condição de gigantismo, não é provável. Outra coisa é que dependendo do texto que você tem, Golias tem uma altura diferente. Então, no texto massorético, que é de onde vem geralmente a tradução das Bíblias mais convencionais, Golias tem 6 côvados e 1 palmo. 1 côvado é a distância da base do antebraço até a ponta do dedo médio. E 1 palmo é a distância da ponta do polegar até a ponta do dedo mínimo com a mão aberta. Né? Isso dá mais ou menos 3 metros de altura. 6 côvados e 1 palmo, mais ou menos 3 metros de altura. Porque isso varia, né? Porque não é uma medida muito. O cotovelo de quem, né? Então, assim, isso tem uma variedade. Mas é por volta de 3 metros de altura. O Golias, segundo o texto massorético. Nenhuma pessoa com gigantismo acho que chegou perto disso. Deixa eu ver aqui, a pessoa mais alta da história. Pessoa mais alta. Viva hoje, né? Vamos colocar, viva do mundo. 2,50, né? 2,50 m. A pessoa mais viva hoje, parece, segundo o Guinness Records. Então, assim, não tá, não tá tão longe. Mas, de novo, são pessoas que você vai ver que vão se deslocar em cadeira de rodas, né, com a ajuda de andadores, bengalas, porque o corpo ele não aguenta, né? E outra coisa, aí beleza, eu estou falando que no texto massorético é isso. No texto de Qumran, mais antigo, nos manuscritos de Mar Morto, tem o chamado Gênesis Apócrifon, que é uma versão de Gênesis que tem nos manuscritos de Mar Morto, que diz 4.000, ó, 4.000, 4 côvados e 1 palmo. Aí, Golias teria cerca de 2,20 m, por aí, né? Aí já dá para pensar, né? Você tem uns jogadores de basquete, por exemplo, com 2,20 m que conseguem ter muita agilidade e força.
Enfim, mas varia no texto, né? A gente vai abordar isso em breve.